Ora, ora, ora. Olha só, mas quem diria, né? Quem diria que a torcida do São Paulo, que foi tão taxada, tão massacrada, tão criticada, quem diria, enfim, que a torcida tinha razão? Quem diria que todas as reclamações, tudo que a gente sempre falou, desde antes da chegada dele, o desempenho, o trabalho, tudo que ele produziu ou não produziu nesses quase 2 meses de trabalho do Roger Machado, porque ele foi contratado em março desse ano, quem diria que todos nós estaríamos certos? Eu queria de verdade olhar para a cara de cada jornalista que falou cada asneira, mas assim, cada asneira que foi falada da torcida do São Paulo, que a gente era racista, que a gente fez o São Paulo perder jogos porque a gente vaiou quando o time venceu. Eu queria olhar para a cara de cada um de vocês e eu queria que vocês se retratassem, né, Domitila? Eu queria que vocês se retratassem, né, Neto? Capelanes, Chico Garcia, porque o Capelanes ontem já estava postando que era um absurdo essa derrota. E é claro que ele foi achincalhado nos comentários. Chico Garcia, a mesma coisa. Porque ninguém tem peito de dizer realmente vocês estavam certos. A crítica nunca foi sobre a pessoa Roger Machado, foi sobre o profissional Roger Machado, que em 17 jogos comandando o São Paulo, ele conseguiu vencer 7 jogos, perdeu 6, empatou 4. Em 17 jogos, o time comandado por ele fez 20 gols e sofreu 17 gols. 17. E com esses números absurdos, ele deixa o comando do São Paulo. Exatamente, essa diretoria do São Paulo, que faz tudo errado, no time errado, contrata errado, fala coisas no momento de, sei lá, no momento de pressão, vaza áudio, fala um monte de merda, que ontem a gente também virou piada, virou chacota. Vários times zoando o São Paulo, inclusive o Juventude, né? O Juventude fez uma alusão aí ao áudio do Massis, onde o Massis falava que o São Paulo venceria o jogo e não venceu. Não venceu. Não só venceu, como foi humilhado nos números para um time de Série B. Um time que talvez nem avance, nem vá muito longe na Copa do Brasil, que vai pegar um outro adversário qualificado e talvez nem passe, ou passe também, porque o futebol é uma loucura. Mas quem diria que nós estávamos, enfim, certos? Que nós tínhamos o nosso ponto, que a gente sustentou o nosso ponto até o final e tudo isso se provou. Eu vim aqui inúmeras vezes falar que o Roger Machado era o treinador que estava vindo com a rescisão assinada. E olha só que incrível, assinou a rescisão. E a gente tem muita coisa para falar sobre essa demissão, porque muita coisa aconteceu. Ele foi demitido ontem mesmo, então nem voltaram para a capital direito, ele demorou demais para fazer coletiva e os setoristas começaram a soltar que a movimentação estava estranha, que o Rafinha estava conversando com o Rui Costa ali em separado, então a gente já imaginava que nos bastidores ali ele provavelmente seria demitido. E aí, depois de uma hora e pouquinho que acabou o jogo, veio a notícia, o São Paulo soltou a nota oficial falando que o Roger Machado estava demitido do comando técnico. E aí a gente pensa, toda essa era do Roger Machado, ela foi marcada por timing errado. Por que timing errado? A contratação dele aconteceu no timing errado. Claro que não teria timing para ele comandar o São Paulo, porque ele é péssimo como técnico. Péssimo como técnico, não como pessoa. Como pessoa ele pode ser uma ótima pessoa, mas como técnico ele é horrível, ultrapassado. Ultrapassadíssimo. O time de contratação foi errada, nas circunstâncias erradas e a demissão demorou demais para acontecer. Sabe quando ele deveria ter sido demitido? No primeiro jogo da Copa do Brasil, lá contra o Juventude no Morumbi, que o São Paulo foi ineficiente, foi um time assim, marasmo, não fez nada, não conseguiu, claro que teve o pênalti perdido pro Caleri, mas não conseguiu fazer nada, contra o Juventude em casa. Ele deveria ter sido demitido ali. E não foi. Aí teve o clássico contra o Corinthians, que ele deveria ter caído, não foi. Aí esperaram justamente o São Paulo cair na Copa do Brasil, que era uma competição que em tese o São Paulo estava priorizando, porque se avançasse receberia 2 milhões de reais, e agora simplesmente porque não avançou,
Perdeu 2 milhões de reais e ainda vai perder mais porque vai ter que pagar a multa da rescisão aí do Roger Machado, que é de 2 milhões de reais. É incrível como essa diretoria só erra. A gente fala muito que o São Paulo vive dias muito difíceis. E é real, o São Paulo vive dias muito difíceis. Só que essa crise talvez é uma das piores da história do São Paulo. E olha que a gente já brigou para não cair em vários anos. Várias vezes a gente ficou na merda, várias vezes a gente achou que o São Paulo não ia conseguir se reerguer. Só que esse ano tá pior, porque a gente tem um presidente que não sabe o que faz, um presidente que muito provavelmente não vai continuar, que se eu fosse ele, inclusive, eu anteciparia as eleições e, cara, eu vazava. Porque o cara, ele tá perdido. Ele grava um áudio se contradizendo, dizendo que o São Paulo não vai ganhar nada, que ele não tem dinheiro para demitir o Roger. Aí depois, num evento social, ele fala que o Roger é o técnico do São Paulo e que independente do que acontecesse contra o Juventude, ele permaneceria, que o São Paulo venceria ontem, venceria contra o Fluminense. Ou seja, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que faz, ele toma decisões erradas, decisões equivocadas, e é nesse momento, justamente nesse momento, que o Rui Costa manda e desmanda dentro do clube. Porque o presidente não tem voz ativa. O presidente não sabe o que faz. Então a gente vive neste momento uma das piores crises políticas do São Paulo. Da era São Paulo Futebol Clube. Uma das piores. E agora a gente tem mais uma demissão, mais uma rescisão, porque já tem a do Crespo, já tem a do Zubeldia. Estão pagando a multa do Dorival, que eu não sei ao que se refere. E agora do Roger Machado. Roger Machado, que inclusive circula algumas notícias que depois do jogo contra o Juventude, lá o primeiro jogo em que o São Paulo venceu, mas foi vaiado, que ele sentiu que ele estava muito pressionado, ele falou, pô, eu quero sair, eu quero me demitir. Aí ele foi convencido. Ele foi convencido pelo Rafinha e pelo Rui Costa e pelos jogadores a permanecer. Deveria ter aceitado o pedido dele lá no primeiro jogo, que talvez a gente tivesse classificado ontem. Talvez a gente tivesse embolsado 2 milhões de reais com a classificação. Agora é um pouco tarde, não é? Claro que não é tarde para demitir ele, porque eu acho que ele não deveria permanecer no comando do São Paulo. Mas todas as ações que são tomadas é um erro atrás do outro. É bizarro como essa diretoria não consegue fazer nada certo. E aí agora a gente tá no mercado para ter que arcar com mais uma comissão, com mais um técnico, atender às exigências e pedidos do técnico, porque o cara vai chegar e ele vai falar, olha, eu quero assim, assim, assado, senão eu não vou assumir. Você acha que alguém vai querer assumir essa bomba com os nossos principais jogadores no DM? Uma crise política absurda? Vai ser muito difícil, gente. E a gente tem 3 nomes até o momento que estão sendo ventilados. Dorival Júnior, Vojvoda e Rogério Ceni. O Dorival Júnior, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, é o treinador que a gente tem mais a expectativa de fechar com o São Paulo. É o plano A do São Paulo. Se ele não aceitar reduzir o salário, enfim, todas aquelas coisas que envolvem negociação, se ele não aceitar, aí o São Paulo vai para o plano B, plano C. Que um forte nome é o Rogério Ceni. O Vojvoda, o São Paulo monitora, mas não é algo que ele quer, porque o Vojvoda tá sem time lá desde que foi demitido do Santos. Também não gostei do trabalho dele no Santos, acho que não deu em nada, e eu não gostaria de ver ele treinando São Paulo, não sei vocês, mas eu não gostaria. O Rogério, eu não gostaria também. O Rogério tá lá no Bahia, tá em crise, enfim, o Bahia foi eliminado, também tá passando por maus bocados lá, eu acho que já o Rogério Ceni vai ser demitido do Bahia. Mas por que eu não quero? Porque eu não quero mais um ídolo sendo usado de escudo por essa diretoria. Honestamente, eu não quero. Eu não quero que o Rogério passe de novo por tudo que ele passou quando ele teve a passagem pelo São Paulo. Honestamente, gente, não quero. Então, o nome mais forte a assumir o São Paulo é o Dorival Júnior. É uma contratação que me preocupa? Não, porque a gente sabe que o Dorival tem muito mais capacidade do que o Roger Machado. O problema é que o Dorival Júnior é um treinador copeiro. Ele sabe jogar a Copa do Brasil, ele sabe jogar a Copa Libertadores da América, ele sabe jogar Copa. Campeonato Brasileiro é algo que ele tem dificuldade. Então eu me lembro muito bem que a gente teve muita dificuldade no ano que a gente foi campeão da Copa do Brasil, porque o São Paulo não vencia fora de casa. O São Paulo foi conseguir uma vitória fora de casa quase na última rodada do campeonato contra o Bahia.
com o gol do Caio Paulista lá, enfim. São Paulo brigou para não cair com o Dorival. Então, é que assim, a gente tem expectativas de que ele chegue e tenha aquele ânimo, enfim, ânimo de treinador novo, que o São Paulo consiga vencer algumas partidas aí e aumente essa gordura que conseguiu no começo do campeonato com o Crespo. Eu espero que seja assim, mas não sei como vai ser. Só que agora, no momento, o Dorival Júnior tem reunião com o São Paulo, o Rafinha e o Rui Costa estão mediando aí para saber as pedidas do Dorival, porque o Dorival também pediu reforços nessa janela que vai chegar agora, pediu para não vender jogador importante, ou seja, Bobadilha, Marcos Antônio, esses jogadores ele não quer que venda. Bobadilha, depois da Copa, gente, eu acho que vai ser muito difícil de segurar, porque o Bobadilha, mesmo com o Roger Machado, foi um dos poucos jogadores que conseguiu manter o nível. Um dos pouquíssimos jogadores que conseguiu manter o nível. Então eu acho que da Copa ele não volta. Infelizmente eu acho que o São Paulo vai acabar vendendo ele. Mas essa foi a pedido do Dorival. Então, reforços, e foi pedido para manter aí alguns jogadores que estavam sendo ventilados e que ia acabar saindo do São Paulo. Eu não sei como vai ser, até o momento ainda não tem nada acertado. Acho que não vai ter tempo hábil do São Paulo contratar um treinador para já estar à beira do gramado contra o Fluminense, então provavelmente a gente vai ter o Milton Cruz, não sei como vai funcionar, até ser contratado um novo treinador e honestamente eu até prefiro, porque também eu não quero que, com o Roger Machado foi tudo muito rápido, o nome já veio, que ali a gente já sabe que já estava engatilhado, mas já veio, já contratou, foi tudo muito rápido. Então eu espero que o São Paulo tenha a decência de fazer um negócio certo. É isso que eu espero. E eu também espero que o Rui Costa seja demitido. Porque é por culpa do Rui Costa que a gente tá nessa merda que a gente tá agora. É culpa dele, exclusivamente dele. E a gente pode colocar uma parcela de culpa no Rafinha também, tá? Não é só do Rui Costa, não. Porque quem bateu no peito foi o Rui Costa, só que o Rafinha apoiou essa insanidade. Então ele tem uma parcela de culpa. Quero que o Rafinha saia? Nesse exato momento, não. Por causa de liderança e de vestiário. Não quero que ele saia e acho que com a vinda do Dorival pode dar muito certo. Porque o Rafinha foi campeão com o Dorival. Então eu acho que pode dar muito certo. Então o Rafinha eu ainda não quero que saia. Mas o Rui Costa, eu acho que é pra ontem que ele tem que ser demitido. Ele não pode ficar no São Paulo, de forma alguma. Depois de toda essa cagada que ele fez, de ter tirado o Crespo, que era líder do campeonato, que tava conseguindo ajeitar o time, o São Paulo não tinha lesão, tava com todos os jogadores à disposição, ele que fez essa cagada. Então ele, junto com o Roger Machado, ele tinha que ter ficado lá. Ele não tinha nem que ter saído de Joinville, lá onde o São Paulo jogou. Não tinha nem que ter saído, tinha que ter ficado lá. Tinha que ter sido demitido naquele momento. O Rafinha que tinha que subir e falar, olha, é o seguinte, Rui Costa tá demitido e Roger Machado tá demitido. Só que sabe o que acontece? O Massas não tem culhão. Ele não tem culhão pra fazer isso. Ele tem culhão pra ficar processando o torcedor. Isso aí ele tem. Mas pra ter culhão, pra demitir um cara que, por ego, acabou com o ano do São Paulo, aí ele não tem. Vamos aguardar os desdobramentos. Assim que o São Paulo tiver um novo técnico, eu volto aqui pra gente conversar, pra gente falar sobre contrato, pra gente falar sobre expectativas, mas por enquanto são nomes ventilados e informações que são jogadas aí ao vento que a gente não pode afirmar com certa certeza. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham desses 3 nomes, se teria um quarto nome, quinto nome que vocês gostariam de ver treinar o São Paulo. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar curtindo e comentando com vocês. Também não consegui, gente. Ontem eu tava tão nervosa, tão estressada com o jogo, que eu não consegui agradecer a cada um de vocês. O canal bateu 10 mil seguidores. E essa é uma marca absurda pra mim. Eu sou muito feliz aqui fazendo o que eu faço. Apesar de que o São Paulo ultimamente só tá dando desgosto, mas eu sou muito feliz de falar de futebol. Eu gosto muito de sentar aqui, de conversar com vocês. Eu leio os comentários de vocês, eu vejo as sugestões de vocês. Eu vejo tudo o que vocês estão falando. Pode não parecer, mas eu vejo tudo o que vocês estão falando. Então, eu sou muito grata porque o canal não tem nem 3 anos de existência e eu já consegui 10 mil seguidores. É uma marca, assim, absurda pra mim. Eu sei que eu tô só começando, eu quero crescer muito mais aqui no YouTube. Eu quero compartilhar muito mais com vocês, então muito obrigada, de coração, muito obrigado por essa marca, muito obrigado por vocês que vêm aqui, que assistem aos meus vídeos, mesmo com toda essa situação do São Paulo. Pô, eu vejo gente comentando, cara, eu nem assisti o jogo, mas eu venho aqui ver o pós-jogo por sua causa, então, muito obrigada, de verdade.
Vocês fazem parte aí da minha história no YouTube. E nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que a primeira vez que eu apertei o play nessa câmera, eu não imaginava que eu teria tanto retorno assim de vocês. Então, de coração, muito obrigada, eu sou muito agradecida a vocês. Espero que vocês continuem comigo. Sei que é difícil, que a frequência de vídeos é baixa, mas tô querendo aumentar, tô querendo conciliar o meu trabalho com isso. Tô querendo aumentar a frequência de vídeo e a gente vai aumentar. Com muita calma, a gente vai aumentar. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.